Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat le-Kadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta tarde de Shabbat, meu amado, nós agora vamos fazer o segundo comentário alusivo às porções que nós estamos examinando neste Shabbat. Agora, nesse segundo comentário, nós vamos examinar a porção dos escritos nazarianos que se encontra no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim a palavra de Deus, e Yeshua falando, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Queridos amados, e Yeshua que nos fala, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós observamos que no texto de Gênesis, Bereshit, Noé entrou na arca, e somente depois que Noé entrou na arca é que veio o dilúvio. E Yeshua ele frisa aqui no verso 38, dizendo assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Por que ele frisa que as situações do dia a dia estarão normais no dia que Noé entrou na arca e também no dia da sua vinda? Porque ele está se referindo aqui à sua vinda para arrebatar a noiva do Cordeiro, a igreja fiel. Porque no final da grande tribulação, não estará normal como ele frisa aqui, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Não. No final da tribulação não terá nem água para beber, né? Porque a taça, uma das taças da ira, transformará a água dos rios em sangue em todo o planeta, né? Tampouco as pessoas terão alimentos, porque uma das taças da ira ceifará a vida de todos os peixes, de todos os animais marinhos. Amém? E ceifará também toda a plantação, toda a erva. Então, meus amados, nós observamos que Yeshua aqui não está falando do final da grande tribulação, quando não vai ter alimento, quando não vai ter água. Enfim, ele está falando antes da grande tribulação, quando ainda terá as pessoas comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E nós observamos aqui que no verso 39, e não perceberam, porque estavam vivendo uma vida normal, aparentemente normal, até que veio o dilúvio. Da mesma forma, meus amados, Noé entrou na arca e aí depois veio o dilúvio. Amém? Então, Yeshua está dizendo que após Noé entrar na arca, veio o dilúvio. E Yeshua está dizendo que isso ocorrerá da mesma maneira quando ele vier para buscar a sua noiva. Primeiro a sua noiva será arrebatada, depois virá a grande tribulação, com todas aquelas pestes terríveis, com todos
aquelas pragas, guerras e fomes que já existem hoje, mas numa situação de aparente normalidade. Mas piorará grandemente depois do arrebatamento. E Yeshua ainda continua aqui no verso 40, dizendo assim: então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada, ou seja, será arrebatada, e outra será deixada. Você observa aqui que as pessoas estarão cultivando no campo. O campo estará funcionando, ao contrário da grande tribulação, que as ervas serão queimadas, as árvores serão queimadas, serão destruídas. Amém? 2 estarão no moinho, então é sinal que vai ter ainda grãos. Então isso aí, meu amado, essa vinda aqui, que é falada em Mateus 24, não há mínima dúvida, à luz do Apocalipse, que se trata do arrebatamento da noiva do Cordeiro. Aleluia! E nós vimos que o arrebatamento da noiva do Cordeiro, sem dúvida, será antes da grande tribulação. Não tem base bíblica nenhuma, não tem como conferir, né? Não tem harmonia alguma. Basta ver um texto aqui que nós estamos lendo, já não tem harmonia com o que acontece lá no Apocalipse, na grande tribulação. Não existe essa harmonia. A harmonia dessa vinda aqui de Mateus 24, 37 a 42, é do arrebatamento, antes da grande tribulação. E você observa o próprio livro do profeta Isaías, capítulo 57, no verso 1, fala um princípio, aqui no livro do profeta, Isaías 57, primeiro, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos quer dizer o quê? Misericordiosos, são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, é arrebatado antes do mal. É um princípio, meu amado, é lógico que o Eterno já está aqui cristalizando tudo aquilo que nós falamos. Vê que harmonia tremenda no texto de Isaías 57, com o de Mateus, que nós acabamos de ler, que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Qualquer ensino que coloque o arrebatamento no meio da grande tribulação ou no final da tribulação não tem harmonia nenhuma com o texto bíblico, meu amado. Que já na primeira metade da tribulação, com o toque das trombetas, toda a erva verde vai ser queimada, como está no capítulo 8 de Apocalipse. Já na primeira metade, então não tem como ser no meio da tribulação, nem no final da tribulação. O arrebatamento é antes da grande tribulação. E confere também a harmonia perfeita em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3, no verso 10, Yeshua HaMashiach, já em glória, ressuscitado, revelando ali para João escrever a carta para Filadélfia, ele diz assim, Apocalipse 3, 10, e Filadélfia aqui é a representação da igreja que será arrebatada. Então Yeshua diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Yeshua está dizendo: eu te guardarei da hora da grande tribulação. Ele não está dizendo que vai guardar a igreja fiel na hora da grande tribulação, lá dentro da grande tribulação. Não, ele vai guardar da grande tribulação, ou seja, não vai permitir que ela passe pela grande tribulação. Perfeita harmonia, meu amado. A igreja não passa pela grande tribulação. Isso que acontece no mundo de hoje, né? Essa pandemia, tudo isso, não vai ser absolutamente nada parecido com o que ocorrerá depois do arrebatamento, meu amado. Tudo vai ser muitas vezes pior depois do arrebatamento. Amém? Nós vemos aqui também, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, meu amado, nós vamos aqui ver, e Paulo, ele está falando, no capítulo 4, verso 16, ele está falando do arrebatamento. E ele dá continuidade no capítulo 5. Então vamos pegar um pouquinho do 4 e um pouquinho do 5, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Olha o que Paulo fala. 1 Tessalonicenses 4, 16, Paulo diz assim:
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor, que é Yeshua, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora observe, meu amado, que ele continua. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ele está falando do arrebatamento ainda. Porque ele não falou ali, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar até nos ares, está falando do arrebatamento. Aí é bem claro que ele está falando do arrebatamento. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E ele ainda diz aqui no verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Agora ele veja aqui o que ele diz no verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, aleluia, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então observa, meu amado, que Deus não nos destinou para a ira. Exatamente, Paulo, quando ele fala do arrebatamento, na mesma carta, na mesma sequência do final do capítulo 4, início do capítulo 5, ele está dizendo, Deus não nos destinou para a ira, meu amado. Não nos destinou. O arrebatamento é antes da tribulação. Que harmonia tremenda no texto. Amém? Vamos aqui em Apocalipse 22, queridos. E a gente observa que Yeshua, aqui no último capítulo da Bíblia, finalizando a Bíblia, Yeshua ele fala assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, livro do Apocalipse, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro do Apocalipse. Ora, se fosse o caso de todo mundo passar pela grande tribulação, então por que Yeshua diria isso? Olha, aquele que mudar as palavras desse livro ou acrescentar alguma coisa, eu vou fazer com que sobre ele caiam as pragas da grande tribulação. Ora, se todo mundo fosse passar pela grande tribulação, não teria sentido Yeshua falar isso. Amém? Mas é porque tem um povo que não acrescenta nem diminui palavra alguma do Apocalipse, aleluia, e não passará pelas pragas do Apocalipse. Por quê? Porque esse povo será arrebatado antes das pragas do Apocalipse, ou seja, antes da grande tribulação. Queridos amados, não se deixe enganar. Não se deixe enganar tais de histórias, conto de fada. Não, histórias inventadas. Vai na Bíblia, meu amado. Eu só falei aqui alguns textos, mas são muitos os textos. Vai na palavra, vai na Escritura. Não há dúvida alguma. A igreja fiel será arrebatada antes da grande tribulação. Esse é o único princípio ligado, essa é a única situação temporal do arrebatamento. Não tem como o arrebatamento não ser antes da grande, ele é antes da grande tribulação. O arrebatamento será antes da grande tribulação. E é essa ideia que cria a harmonia entre todos os textos da Escritura. Não existe a possibilidade do arrebatamento ser no meio da tribulação, nem tampouco a possibilidade de ser no final da tribulação. Você imagina que situação de arrebatamento ser no final da tribulação? A igreja subir e descer, dar uma quicada lá em cima e descer só para já aniquilar o anticristo. Quer dizer, não tem bodas do cordeiro nenhuma. Vai subir só um beijinho na testa da igreja e a igreja desce. Não tem sentido, irmão. Isso aí é absurdo. Amém? A igreja subirá e ficará às bodas do Cordeiro lá na glória, os 7 anos, aleluia, de grande tribulação aqui na terra, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. É este o único sentido a que cria a harmonia em
todos os textos bíblicos, de Gênesis ao Apocalipse, o arrebatamento será antes da grande tribulação. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Se alguém tiver dúvida, meu amado, manda esse vídeo. Amém? Porque é um vídeo que tem o quê? A palavra. Não tem conto de fada, nem história da carochinha, não. É palavra de Deus pura, para mostrar que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.